quais são os carros mais comprados no Carchase para os nossos clientes lá na consultoria até R$150 mil. Eu sei, vocês pediram essa série de vídeos, aqui não tem nada a ver exatamente com o meu gosto pessoal, mas sim com a preferência geral de todos vocês que nos procuram com base nas propostas de uso, nas necessidades, nos gostos que vocês têm. Audi A3 Sedan com a mecânica Flex a partir de 2016, tá? Não tem erro, o motor mesmo 1.4 TSI, né, como eu disse lá no vídeo anterior, é um compartilhado da mecânica que utilizava-se tanto no Golf Hatch quanto no Golf Vanity a partir de 2016. Já é a mecânica Flex também, que traz uma certa facilidade, é um carro que foi fabricado localmente. O que isso quer dizer para vocês? Que é um carro que vai ter disponibilidade e reposição de peça por pelo menos 10 anos a contar do último ano de fabricação, tá? Obviamente, com folga, com conforto, né, para vocês terem em mente, o que a gente mais trabalha são os 16 e 17, que são duas grandes versões do 1.4 Flex, né, que você tem a Attraction e a Ambiente. A Attraction é o carro peladinho, tá? Que eu só compro se for por uma questão muito de limitação de orçamento e uma unidade que está num estado de conservação muito bom. Você vai pegar carros aqui que inclusive podem até não ter o banco de couro. Honestamente falando, se o cliente tem um pouco mais de fôlego, eu sempre tento trazer ele na direção da versão Ambiente, que já é a versão intermediária, que na verdade foi a topo de linha para 1.4, que costuma ter rodas de liga leve maiores, costuma ter o banco de couro, costuma ter o MMI da Audi com GPS integrado, ar-condicionado digital, câmera de ré, rebatimento de retrovisor, que é um carrinho que vai muito bem para o que vocês procuram. O pessoal fala, pô, mas isso é premium ou não é premium? Convido todos vocês a pegar um carro desse e dar uma volta, especialmente uma versão ambiente bem completinha, e me contar depois se a experiência desse carro não é do grande caralho, tá? Motor rende 150 cavalos, mais ou menos 25 kg de torque. Quando esse carro passou a ser fabricado aqui, também fizeram a escolha de largar o DSG ou o S-Tronic de 7 marchas não banhado a óleo em favor desse Tiptronic de 6 marchas, mas o carro ficou muito bem calibrado, a ponto de eu dizer para vocês que às vezes eu acho que assim, é aquela história de a Audi historicamente ser bem conservadora na declaração dos números, porque especialmente para uso urbano, que esse carro tem de agilidade, que esse carro tem de resposta, volantezinho leve, o banco é uma delícia de sentar dentro. Em alguns aspectos eu até brinco muito com os clientes que eu prefiro andar com este carro do que com o próprio A4 Avante que eu tenho na garagem da minha esposa, tá? Um outro carro que aí a gente já começa a botar o pezinho na água do carro premium divertido são os Mini Coopers, tá? Da geração F56. O que eu estou falando aqui? Não estou falando da versão 1.5. Estou já indo direto na versão hatchback, 2 portas, no mínimo S, tá? Que usa o motor 2.0 turbo com 192 cavalos, 30,6 kg de torque. Alguns anos, aqui o 14, 15 e 16 é o automóvel que ainda vai ter o ZF de 6 marchas automático, né? Esse carro foi vendido, o Cooper S, né, em duas grandes versões, tá? A Top e a Exclusive, né? Por incrível que pareça, a Exclusive, né, é a versão mais pelada, tá? Esses carros não costumam ter os pedals para trocas de marcha manual atrás do volante, costumam ter um iDrive mais simplificado e não tem um heads-up display, sendo o teto solar um opcional. O que todo mundo quer e o que eu procuro encontrar sempre para vocês é a versão top, que vai ter todos esses mimos e o teto solar. Aqui é golaço, com até 150 mil você costuma encontrar alguma coisa boa. Lembrando, né? Aqui é uma mecânica completamente importada, então algumas questões de peça, de reposição, talvez possam ser um pouquinho mais tortuosas do que, por exemplo, uma mecânica Flex que foi fabricada no Brasil, mas eu não diria que é um estorvo tão grande. A realidade é que essa categoria de automóvel mesmo em si está meio que, junto com os sedãs de médio, grande porte, perdendo espaço em relação ao crossover, né? Aquele cara que antes comprava um classe A, hoje quer um GLA. O cara que comprava um A3, hoje quer um Q3 e assim por diante. Mas, por incrível que pareça, em terra de Golf GTI malhado, né, custando 140 no mínimo, né, comprar o Cooper S F56 você encontra carros ainda num razoável estado de conservação.
Claro, né? Não preciso nem falar para você do coxim de suporte ali do motor que fica do lado direito ali do passageiro, que é de vidro, quebra no menor espirro, entre outros detalhes de projeto. Mas na minha humilde opinião, né, quando o assunto é hot hatchback, tração dianteira, eu acho o Cooper SF56 um carraço. Melhor tração dianteira para quem quer pimenta dentro das calças. Claro, não poderemos falar disso aqui sem tocarmos no assunto da BMW. Aqui, meus amigos, dois grandes carros, mas assim, um menos, outro mais. Estamos falando tanto do 320i quanto do 120i, ambos a partir de 2014, no caso da 320 a partir de 2014, que é o ano que ela tem fabricação em Araquari, começa a fabricação em Araquari, começa a ter a mecânica flex com o lendário motor N20 com 184 cavalos, 27,5 kg de torque, tração traseira e câmbios F de 8 marchas, né? E a partir de 2015, né, a 118i vira 120i, né? 2015 é o ano macabro, porque você tem 118i modelo 15, você tem 120i modelo 15 e você tem a 120i 1516, que já é o facelift com atualização do conjunto óptico dianteiro e traseiro. Não tem nem como falar, né, velho? Série 3, por ser o sedã 4 portas e a quantidade de propostas que um sedã atende em relação a um hatchback, acaba sendo de longe disparado, né, a maior volume. Na realidade, historicamente, no Cartier, o maior número de carros comprados até hoje é de BMW Série 3 da geração F30. Em especial, a 320i Active Flex. É de longe disparado o carro que nós mais compramos. Houve épocas aqui no nosso trabalho que a gente chegou a comprar em média 8 a 10 unidades por mês para clientes. Hoje a realidade está muito diferente e eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? 320, que é as 3 versões, né? Mas o gostinho, o custo-benefício é a Sport GP, que tem a teto solar. Tá? Essa daí é indubitavelmente um carro que é um pão quente que voa aqui, ó, vai embora, né? O problema nessa faixa de preço hoje é que a gente tem dois extremos para 320i, né? Ou você tem o carro em bom estado de conservação, mas que é uma versão Sport, um pouco mais peladinha, sem teto, sem alguns mimos que o pessoal torce o nariz, ou muitas vezes você vai tentar encaixar uma que tenha todos os opcionais, cor, combinação que vocês querem, mas que está num estado de conservação meio duvidoso, tá? Curiosamente, cara, esses carros, se tiveram donos, eles costumam durar muito, a disponibilidade de peças é muito tranquila. O que vocês precisam saber que a gente percebeu no decorrer do último ano, tá? Custo de peças subiu um pouco, tá? Em 2021, 2022 era uma outra realidade. A gente andou consultando para cliente, ajudando o cliente aí com questão de pós-venda e manutenção e a gente percebeu que realmente está tudo um pouco mais caro. Mas assim, não... Por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar, né, fazendo o que a gente faz aqui, eu achei que ia ter 20 vezes mais trabalho do que eu realmente tenho. É sinal que é o que eu sempre falo para vocês. Esses carros bem comprados, em bom estado e sendo bem mantidos por vocês, né, eles vão embora, duram muito, tá? Eu acho assim, um carro desse em estado completamente original, completamente revisado, não é um carro para encher o saco com susto, com problema chato, até uns 60, 70, 80 mil quilômetros, ou até mais se o carro tiver um uso bem estradeiro, bem específico, né? E a 120i, né, que na minha opinião, o que aconteceu bastante com ela é que, por uma questão de mercado, a BMW concebeu esse carro com um projeto pelado para colocá-la numa faixa de preço que não ameaçasse de maneira nenhuma as vendas de 320i. Né? Eles não queriam que você entrasse num showroom da BMW e deixasse de comprar uma 320i para comprar uma 120i completinha mais barata. Então, o carro tem seus pênaltis, o grande opcional é o pacote Sport GP, que te dá o farol com Endwise e Xenon, iDrive um pouco maior. Né? Teto solar, assim como no A3 1.4, é praticamente cabeça de bacalhau. Você praticamente, aliás, no A3 é praticamente inexistente, apesar de ter um ou outro carro às vezes que aparece. 120i com teto solar não existe no Brasil oficial, tá? Mas assim, o prazer de direção do 120i é um carro encantador. Ele ataca alguns andares acima dele em termos de dirigibilidade. Se você entender que você está sacrificando pacote de opcionais, acabamento, e naturalmente, assim, hoje, na realidade o problema não é nem preço. Não adianta nem falar porque não gasta um pouco mais se você compra uma coisa melhor. Talvez você leve até uma 120i 19 já com motor B48. O problema é que falta carro.
falta carro mesmo, entendeu? Acho que a sensação que é aquilo que eu vinha falando, que eu falei no último vídeo aí recentemente, quem tá com esses carros muito em bom estado não tá querendo vender porque descobre que vende bem, mas depois não tem o que comprar. E aí, obviamente, a gente entra no Mercedes, no Classe C, tá? Geração W205, que chegou a partir de 2014 e 15. Tem muitas versões do carro, tá? Para falar para vocês. Você tem a C180 com câmbio automático de 7 marchas, não flex. Depois, a partir de 2016, você passa a ter na gama somente do C180 o carro com a motorização flex, com fabricação local lá de Iracemápolis. Né? Você vai ter opções também, né, em alguns aspectos da C200, especialmente 15 e 16, tá? Que aí já vai para o motor 2.0, não é mais um 1.6 de 156 cavalos, vai para esse 2.0 de 184 cavalos. Mas não se engane, não é um carro que tem a calibragem dinâmica de diversão da BMW. Aliás, tem vídeo aqui no canal falando tanto das 320i quanto do C200, tá? O C200 não é flex, é um carro que foi apenas importado para o Brasil, né, nas versões Avantgarde, né, e na gama de produtos depois ele foi substituído. Mas assim, quando o lado é apenas o comercial, o seu carro aqui, e o carro que a gente mais negociou até hoje, é a C180, no mínimo com a motorização flex. Se conseguir encaixar uma com câmbio de 9 marchas, que vai estar ali na fronteira dos 150 mil, acaba se tornando bem interessante. É um negócio que gira também muito bem, tá? E obviamente para você que tem família, precisa de espaço interno, que é um carro que tem um bom projeto técnico, uma mecânica confiável, uma boa liquidez de mercado, cara, é a Tiguan Allspace, né? A partir de 2018 esse carro chegou, né? Obviamente, a legal é a Comfortline, se conseguir pegar uma 19 já com, né, 1920 já com painel digital, com teto solar, terceira fileira de banco, rebatimento de retrovisor. Cara, é o que eu falei pra vocês, às vezes, assim, eu fiz um vídeo que deu até uma baita repercussão aí, algumas pessoas até enfurecidas com alguns comentários que eu fiz lá, mas no conjunto geral, agregado da obra, quando eu pego o lado técnico, o lado comercial, qual que é o único pecado, na minha humilde opinião, de uma Tiguan Allspace dela? Ela podia ter um pouco mais de motor. Um pouquinho. Tipo, se ela tivesse uns 185, 190 cavalos, uma tração integral sob demanda, não tinha discussão, tá? Mas a tração dianteira é um carro que, apesar de ser muito grande, não é absurdamente pesado, ela pesa mais ou menos 1.600 quilos. É um carro moderno, é um carro prático de usar, entendeu? É um carro muito eficiente do ponto de vista de consumo de combustível. Aí vão falar, ah, mas tem os franceses, tem os Peugeots, tal, não sei o quê, tem a Outlander. Gente, esses outros carros, especialmente o caso dos Peugeots, eles têm que ser mais refinados, sofisticados, mais bonitos, mais agradáveis aos olhos, entregar mais opcionais. Por quê? Porque eles precisam ter um argumento para te convencer a comprar. Só que o ponto é, no fim do dia, olhando tudo que essa Tiguan Allspace Comfortline tem, será que tá tão sacrificado assim de opcionais? Mas, cara, no final de tudo, né, em termos de opções, o carro família mais comprado aqui é a Tiguan Allspace 1.4 TSI até 150 pau. Aí vamos lá, aquela parte que eu falei para vocês, né, para quem espera até essa parte, o que está em destaque e o que está em queda. Cara, queda é notável. Como eu disse para vocês, vivemos uma realidade muito distinta, que é o BMW Série 3 F30, tá? Os 320is que a gente tá falando. Né? A gente está com dois problemas, ou tem muito carro com versão pelada que vocês não querem, ou carros mais completos em estado muito questionável, quando a gente vai ver o famoso carro Monet. Né? De longe é bonito, de perto você toma um susto com a quantidade de detalhe, com o estado de conservação do carro. Né? E é a mesma coisa que eu falei para 120i, não é uma questão de ter orçamento, tá faltando carro, tem muito carro ruim aí no mercado. E o destaque, indubitavelmente, especialmente levando em conta o último ano, o Audi A3 Sedan. Esse carro, 1.4 flex ambiente, de 16 a 18, puta cara, ó, tá sendo nossa predileção dos clientes. Claro, carros com demanda constante, quando o cara tem família, precisa de espaço, é a Tiguan Allspace 1.4 TSI, tá? Meus amigos, se você quer comprar um carro desse perfil, quer a assistência de um time que vai te ajudar a navegar esse mar, comprar o carro para você, te livrar de cilada, negociar e cuidar de tudo, me procura lá no Cartier. Aliás, você está procurando um carro novo? Não deixe de consultar nossa plataforma para ver os carros que estão anunciados lá. Não são carros apenas do Cartier, mas sim carros de terceiros do Brasil inteiro. Assim como, se você quer vender o seu carro, você pode também fazer uso da plataforma. Não custa absolutamente nada. Meus amigos, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, gostaria de pedir a vocês para deixar um like,
Se conheceram o canal agora, inscreva-se, ative a notificação no sininho e nesta tela final vocês podem ver os 2 últimos vídeos que nós fizemos por aqui. Muito obrigado e até a próxima!